turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Eu sou a professora Carla Lemos e sou a professora de matemática, tá? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre sequência, tá certo? Então, eu falo de uma sequência recursivas e não recursivas, tá? Vê só. Quando eu falo de sequência, eu estou falando de uma sequência numérica, tá bem? Então, essa sequência, ela tem que ter um significado, não é isso? Então, quando você observar uma sequência, você tem que observar qual a ordem do próximo número, tá? Então, se eu dizer a vocês o seguinte, eu tenho uma sequência 2, 4, 6 e 8. E reticências. Eu pergunto a vocês, quem é o meu próximo número? Tá? Então, para você saber qual será o próximo número, você tem que observar o seguinte, a ordem dessa sequência. Que sequência é essa? Né? Então, se eu estou falando 2, 4, 6, 8, opa, é uma sequência de números pares, né? Então, quem vai ser meu próximo número? 2, 4, 6, 8, 10. Não é isso? Eu estou seguindo uma ordem, tá? Então, essa aqui é uma sequência minha de números pares, tá? Então, vamos lá para o nosso conteúdo para a gente ver mais exemplos, tá ok? Ó, então, as sequências não recursivas são aquelas que dependem de termos anteriores. Posso determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Ou seja, precisa de um número anterior, ou seja, você precisa saber a ordem, qual o significado dessa sequência. Não é isso? Esse exemplo que eu disse a vocês anteriormente foi o quê? Uma sequência de números pares. Não é isso? Vê só, eu trouxe aqui uma imagem para vocês que diz o seguinte, eu tenho a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Então, ao observar essa figura, você vai ter que me observar o porquê dessa figura. A minha figura 1, eu tenho apenas um bloquinho, não é isso? Já nessa minha figura 2 aqui, eu tenho quantos bloquinhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Na minha figura 3, vamos contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a minha figura 4, eu tenho quantos bloquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu pergunto a vocês, foi aleatório que eu coloquei esses bloquinhos? Ou foi uma sequência? Logo, a sequência não pode ser apenas numérica, tá bem? Então, aqui eu tenho 4 figuras, certo? E tenho os blocos. Qual o significado dessa minha figura? Né? Então, ó, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho, na minha figura 1, eu tenho apenas um bloquinho, não é isso? Na minha figura 2, eu tenho 4 blocos. Na minha figura 3, eu tenho 9 blocos. E na minha figura 4, eu tenho 16 blocos. Veja só. Então, essa sequência que foi dada nessas minhas figuras, eu usei o quê? A potência. Vê só. Na minha figura 1, eu tenho o quê? 1 elevado a 2. Que é 1 elevado a 2? Lembrando que a base e o meu expoente. Eu quero a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente. Não é isso? Então, aqui a minha base é quem? 1. Então, eu vou ter quem? 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Então, eu tenho apenas um bloquinho. Na minha figura 2, eu tenho quem? 2 elevado a 2. Quem é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2. Alguns alunos costumam se... Fica, 2 vezes 2 porque foi 2 elevado a 2. É 2 vezes 2, né, professora? Sim, é 2 vezes 2 porque eu vou querer 2 duas vezes, tá? Nunca façam isso, multiplicar a base pelo expoente, tá? Acontece isso com 2 elevado a 2, é só uma coincidência, tá certo? Mas aqui eu vou querer o meu 2, quantas vezes? 2 vezes 2 vezes 2, tá ok? Que foi 4, então por isso eu tenho 4 bloquinhos. Na minha figura 3, eu tenho quem? Eu tenho 3 elevado a 2. Ou seja, eu vou querer a minha base quantas vezes? 2 vezes, né? Então, eu vou ter 3 vezes 3. Que 3 vezes 3 é igual a 9. Por isso, eu tenho 9 blocos. E na minha figura 4, eu tenho 4 elevado a 2. Que eu vou querer quem? Eu vou querer 4 duas vezes.
Ou seja, eu vou ter 4 vezes 4, que é igual a quanto? A 16. Se eu fosse aumentar outra figura ali, no meu caso, eu fosse colocar a figura 5, ok? Então, se eu fosse colocar a figura 5, ia ser quem? Ia ser 5 elevado a 2, que no caso, eu ia ter quantos bloquinhos? Eu ia multiplicar, né? Isso é a minha base pela quantidade de vezes o meu expoente. No caso é 2, então ia ser quem? 5 vezes 5, que seria igual a 25. Então, eu ia ter 25 bloquinhos. Tá ok? Então, essa foi a minha sequência numérica. Foi uma sequência de quê? De potência, não é isso? Então, na minha sequência, foi o resultado de quem? De 1 elevado ao quadrado, de 2 elevado ao quadrado, de 3 elevado ao quadrado e de 4 elevado ao quadrado. Que a qual eu quisesse aumentar essa minha sequência, o próximo seria quem? 5 elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado e assim por diante, tá? Então, isso nós chamamos de sequência, ok? E essa sequência, ela não é dada de um número aleatório, tá? 1, 8, 10, não. Tem o significado, tá ok? Então, para isso, para a gente saber, sempre cai em provas externas que vocês vão ver futuramente. Essas provas que tem da OBMEP, que é as nossas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, o Enem. Então, sempre tem essas questões de sequência, tá ok? Nós chamamos de sequência numérica. No livro de vocês tem o seguinte, onde diz lá assim, ó, descubra o segredo, ou seja, você vai descobrir qual é o próximo número, tá bem? Então, isso nós chamamos de sequência. Tem algumas questões também no livro de vocês, que eu já dei uma olhadinha, eu vi o seguinte, que tem os bloquinhos, igual a esses aqui, aí tem uma sequência aqui numérica e você vai descobrir a sequência de cima, tá? Até você chegar ao topo, ao último bloco. E no enunciado ele diz assim, ó, descubra o segredo, tá ok? Então, você vai ter que descobrir qual é a ordem dos números para você poder ir completando. E esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá, né? Essa daqui é as potências, que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos para o nosso próximo slide. Outro exemplo na sequência é essa daqui, ó. Eu tenho o número 7, 14, 21, 28. Não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Observando atentamente essa sequência, é formada pelos múltiplos de 7. Não é isso? Então, vê só. Nessa nossa sequência aqui, que eu disse para vocês, 7, 14, 21, 28, eu estou falando de quem? Eu estou falando dos múltiplos de 7. Ao observar, a gente observa o seguinte, ele está contando de 7 em 7. Não é isso? Ou seja, mais uma vez, eu descobri qual é o segredo. Tá bem? Então, ó, nosso próximo exemplo é a sequência 2, 3, 5, 7 e 11. Percebe-se que ela é formada pelos números primos, tá? Então, outra sequência muito comum que a gente percebe nos nossos exercícios e no livro de vocês é a sequência de números primos, né? Onde eu sempre falo para vocês o seguinte, o que é um número primo? O número primo é aquele número que é multiplicado apenas por 1 e por ele mesmo, não é isso que tem apenas 2 divisores. Por 1 e por ele mesmo. Então, esses são chamados de números primos, tá ok? Então, essa minha sequência aqui, ó, 2, 3, 5, 7 e 11, eu chamo ele de número primo, tá ok? Próximo exemplo. Desse modo, as sequências recursivas são aquelas que dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. A mais conhecida dessa classificação é a sequência de Fibonacci. Fibonacci, quem é Fibonacci, né? Sabemos o seguinte, toda história matemática, ela não vem aleatória, né? Alguém descobriu, que é onde nós chamamos dos famosos filósofos matemáticos, não é isso? Tudo que nós estudamos na matemática foi descoberto por alguém, alguma pessoa descobriu, né? Então, a nossa sequência numérica, ela foi descoberta por Fibonacci. Fibonacci foi um filósofo matemático e eu vou contar a história dele, um pouquinho só da história dele agora para vocês, tá?
Fibonacci, um matemático italiano, no século XVI, que criou uma sequência com base na observação do crescimento de uma população de coelhos. Os números dessa sequência descrevem a quantidade de casais de coelhos após N meses, considerando as seguintes informações. No primeiro mês, temos um casal de coelhos que acabaram de nascer. Um casal atinge a fase reprodutiva ao final de um mês e, ao atingir a fase reprodutiva, cada casal gera outro casal de coelhos por mês. O período de gestação dura um mês. Nenhum coelho morre durante o ano. Então, aqui trouxe a imagem que ele fez a sequência, tá? Foi só para vocês entenderem um pouco a história. Ou seja, ele tinha um casal de coelhos em casa e foi observando e foi fazendo uma sequência numérica de coelhos. Quantos coelhos eram reproduzidos durante o ano. Tá bem? Então, foi assim que surgiu a sequência numérica, tá? Ó, daí temos os números que compõem a sequência de Fibonacci, que são 1, 1, 2, 3, 5 e 8. Ok? Então, foi através de Fibonacci, esse filósofo matemático, que descobriu a sequência. Ele deu a ordem das sequências. E assim foi observando outras sequências numéricas, né? Que foi desses exemplos que eu estou dando para vocês hoje e por diante. Ó, eu trouxe aqui umas peças de dominó, tá? Então, eu coloquei assim, ó, observe o dominó, ok? Então, vê só, ao observar esse dominó aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 peças de dominó, tá? Então, aqui eu tenho 6, 1, 5, 2, 4 e 3, tá? Então, vamos apenas agora observar. Ao observar, eu sei o seguinte. Aqui na minha parte superior está o quê? Diminuindo, não é isso? Eu tenho 6, 5 e 4. Se eu observar, o próximo número vai ser o quê? Vai ser menor que 4. Não é isso? Ó, estamos fazendo apenas a observação, tá? Então, ó, eu tenho 6, 5, 4, então a próxima seria quem? 3 e 2, né? Pela ordem, pela lógica matemática, pelo raciocínio matemático, não é? E aqui embaixo, minhas peças eu tenho 1, 2 e 3, ou seja, está o quê? Aumentando. Não é isso? Está em ordem o quê? Crescente. Está crescendo, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3. Pela lógica, está crescendo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Não é verdade? E a minha parte de cima está o quê? Decrescendo, né? Isso está o quê? Diminuindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 6, 5, 4, 3 e 2. Não é verdade? Então, quando a gente fala de sequência, a gente também fala dessa parte de observação, do raciocínio, ok? Nós temos que observar a sequência e analisar, ok? Aí diz o seguinte, ó. Consegue perceber quantas bolinhas apareceram nas peças seguintes? Na parte superior, eu tenho quem? Tenho 6, 5 e 4. Eu coloquei em negrito as outras possíveis peças que poderia aparecer, não é isso? Se estava em ordem, se está decrescendo, então ia ser quem? 3 e 2, verdade? O termo seguinte é o resultado anterior, reduzido de uma unidade. Parte inferior, eu observei o seguinte, ela estava o quê? Crescendo, né? Isso estava em ordem crescente. Então, vai ser o seguinte, 1, 2, 3, 4 e 5, não é verdade? O termo seguinte é resultado do anterior, adicionado a uma unidade, ok? Então, ó, como identificar o padrão de uma sequência recursiva? Então, sabemos que em toda a matemática, quando nós vamos resolver algum problema matemático, ele tem que ter a fórmula. Mesmo que nós utilizamos a nossa lógica matemática, muitas vezes a gente consegue responder uma questão sem precisar da fórmula. Não é isso? Mas toda questão matemática, ela tem uma fórmula, tá ok? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Dado o padrão, eu tenho o seguinte, eu tenho A, N,
que eu estou falando dos números naturais, tá certo? N menos 1 mais 5. Para N maior que 1 com A1 igual a 3. Eu substituí esse meu N porque está dizendo que N maior que 1. Para encontrar qualquer termo dessa sequência, podemos usar o fluxograma abaixo. Então, aqui eu montei um fluxograma para explicar a vocês o seguinte. Ó, o início. Considere o termo da sequência anterior ao termo que pretende determinar. Adicione 5 ao termo considerando no passo anterior. O resultado é o termo que se pretende determinar. Ok? Então, lembrando o seguinte. Eu pode ser N mais 1, porque eu estou em ordem crescente, e também, como está em ordem decrescente, também poderia ser N menos 1, tá? Ok? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. A2 é igual a A1 mais 5 igual a 3 mais 5 igual a 8. Não é isso? E eu tenho A3 substituindo os números naturais. Por 3 eu tenho A2 mais 5 igual a 8 mais 5 igual a 13. Onde também nós temos A4 igual a A3 mais 5 igual a 13 mais 5, que foi igual a 18. Tá? Tudo isso é usando aquela fórmula matemática de Fibonacci, mas também podemos utilizar pela lógica matemática, ok? Vê só. Trouxe aqui para vocês agora é a sua vez. Descubra o padrão da sequência e complete. Então, nós temos o seguinte. Eu coloquei aqui em ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E no meu primeiro aqui eu coloquei o número 33, ok? Em seguida, eu coloquei o número 30 e depois eu coloquei o número 27. Eu pergunto a vocês aí de casa agora para ver se vocês entenderam direitinho a nossa aula de hoje, tá? Vê só, meu primeiro número, eu tenho o número 33. Depois eu tenho o número 30 e depois eu tenho o número 27. Que lógica matemática, que sequência foi essa que eu utilizei para colocar o número 33, 30 e 27? Foi aleatório? Não. Tá? Ele tem alguma coisa aí. Eu pergunto a vocês, que sequência, qual será o próximo número? Nós já observamos que ele não está em ordem crescente, não é isso? Ele já está em ordem o quê? Decrescente, está diminuindo, não é isso? O primeiro número é 33, 30 e 27. Se nós observar direitinho, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo por quanto? Por 3, não é isso? Eu tenho o número 33, 30, 27 e quem será o próximo número? Ok? Então, façam aí e depois vocês me dizem. Eu já dei a resposta para vocês, né? Isso eu estou o quê? Diminuindo 3 dessa sequência. Ok, turma? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e tudo de bom.